Nós vamos conversar com o Guilherme Jaber, que é um escritor, é patrocinense, mas mora no Rio de Janeiro. E escreveu um livro baseado em patrocínio, e é uma história misturando ficção e realidade, e que parece que o pessoal vai gostar muito. Como é que foi que você decidiu escrever esta história? Porque você já é escritor, já faz outras coisas, né? É verdade. O meu fio condutor da história foi o fato de ter estudado na escola Dona Mariana Tavares, né? E lá eu tinha um amigo que morava fora da cidade, então ele ia e voltava a pé, só que ninguém sabia, entendeu? E assim, nas nossas conversas em 3 anos que eu estive com ele, 3 ou 2 anos que eu estive com ele lá, foi meu colega de carteira, ele sempre contava as dificuldades que ele tinha, né? O fato de ser pobre, os pais boias frias, não tinha recursos para proporcionar a ele uma condição melhor, entendeu? E então ele alimentava um sonho de um dia entrar na política para poder beneficiar ele, né? E as classes que naquela época eram menos privilegiadas, entendeu? E, quer dizer, o meu fio de partida foi daí. Eu, aos 12 anos, fui embora para o Rio de Janeiro, perdi contato com ele, não sei o que aconteceu, se ele ainda é vivo, se não é, enfim. Eu acho que ele tinha aquela coisa da autoestima baixa, entendeu? Então eu creio que ele, até o nome, o Moisés era verídico, era verdadeiro. Só que não era, a sequência do nome não era verdadeira, não batia. Então eu acredito que, mas o nome era Moisés Borges de Aquino. Ah, tá. E aí, você partiu desse ponto e fez o livro. Correto. E baseado em fatos reais e na ficção, você escreveu uma história que se passa em Patrocínio, é isso? É isso. Real por quê? Porque os meus personagens, na verdade, eles transitam por estabelecimentos, né? Por exemplo, essa praça aqui, eu cito ela no meu livro, ela é real. Mas no meu livro, a história que se passa nessa praça que é real, ela é fictícia. Então, quando eu digo que eu misturei fatos reais com a ficção, é nesse sentido. Peguei uma história que era desse meu amigo, que era real, né? E expandi ela dentro da ficção. Eu trato de vários temas. Um deles é a questão do desnível social, que era a questão desse meu amigo, né? Então, eu falo assim, em leves pinceladas, bem suaves, né? Mas falo de política, entende? Ele entra para a política. Eu falo de preconceito, entende? Porque eu tenho uma personagem no meu livro que é a Paula, e ela é empregada na casa do Gilbert, que é meu segundo personagem, por exemplo, e ela sofre preconceito em relação à mãe do Gilbert, porque ela é aquela pessoa que quer mandar em tudo, quer ter o controle de tudo, e a Paula, por ela ser uma adolescente, ela, na história, ela gosta do Lourinho, entende? E os dois começam a namorar escondido, mas quando ela descobre, por exemplo, aí ela é aquela pessoa que não, ele não serve para você. Então ela quer arrumar um namorado para Paula, entende? E aí começa toda uma discussão preconceituosa, entendeu? Mas que depois é resolvida. Bom, esse livro vai estar à venda em Patrocínio, né? Mas, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro e está nos vendo, pode comprar aonde esse livro? Então, o meu livro, por enquanto, né, tanto no Rio quanto aqui, ele ainda está sendo vendido no meu blog. No Google, Retorno ao Passado, a pessoa já vai achar. Aqui, a minha ideia é que todo morador, né, que cada patrocinense pudesse ter a oportunidade de ler, porque quem já leu só falou coisas boas. Em quais pontos de Patrocínio esse livro é ambientado? Luiz, eu fiz uma mistureba, né? Eu cito aqui, ó, essa praça, o Colégio Berlar, eu cito a Padaria Globo, né? Meu personagem, ele transitava por todos esses lugares. A Pizzaria Canelone, algum local que eu, por não ter permissão, não pedi direito, né, para inserir no livro, então eu só cito a passagem, entendeu? Por exemplo, a União, a empresa de ônibus, eu cito eles no meu livro, mas não cito a marca, entendeu? Eu não cito o nome, porque na época eu não pedi permissão, então eu tive um cuidado de, no futuro, publicar o livro e de repente não ter aprovação, entendeu?
se eu tivesse especificado a empresa em si, entende? Então eu tive esse cuidado. Mas ele transita por esses pontos. Só que no meu livro, por exemplo, aí eu alongo um pouquinho, porque ele foi escrito em 98 e a cidade já tinha dado uma expansão, então eu cito que é depois do trevo. Mas trazendo para a realidade, a cidade, o final dela era ali na João Alves do Nascimento. E você cita a questão da produção local, né? Café, a produção de lavouras e tudo mais. Isso também você ambienta no livro? Ambiento, mas eu ambiento de uma forma assim, não sei se eu devo dizer, mas tipo assim, que impede a cidade de avançar, entende? Por exemplo, o Lourinho, ele quando decide entrar para a política, ele na verdade ele entra para trazer empresas para que a cidade tivesse um suporte maior que não fosse só o café, entendeu? Mas ele não consegue. Essa aqui é a verdade do meu livro. Ele não consegue, ele abandona a política por questões que eu não vou falar, porque vão ter que ler o livro para saber, entende? Mas ele não consegue, ele acaba desistindo e abandona a política, entende? Porque toda a família, de certa forma, por um fato que está no livro, decide apoiá-lo, né? E é difícil para ele, porque é um sonho que vem desde pequeno, mas enfim, ele abandona a política. Bom, agora você está trabalhando nesse, já tem projetos de outros livros. Como é que está a sua situação, sua vida de escritor hoje? Então, Luiz, eu tenho 26 livros, né? Se não me engano, 16 estão prontos. 4 livros são ambientados na cidade de Patrocínio. É o meu primeiro livro, né, que se chama Eterna Solidão, que foi meu carro-chefe no sentido, quando eu falo carro-chefe, não é que eu editei, que ele não foi editado ainda, mas é meu carro-chefe na questão de me tornar escritor, né? De fazer da minha pessoa, de me tornar, assim, não sei se essa é a palavra, o hábito de escrever, entende? Foi o Eterna Solidão, até porque é uma mini biografia de um fato que aconteceu na minha vida e que, por eu não me desabafar com ninguém, eu então escrevia, né? Então, a Eterna Solidão foi o primeiro, o Retorno ao Passado foi o segundo, que eu comecei em 98. Depois, assim, pela cronologia, tem a história de Julinho, que também se passa aqui na cidade. Eu tenho um sonho, uma escolha, que eu acho que se passa aqui, mas a questão do título eu ainda não me decidi. Agora, você está fazendo o livro publicado em papel e tal, mas mais para ser publicado na internet para o pessoal acessar e comprar. Uma editora faz esse trabalho. Isso, na verdade eu consegui uma editora que me dá todo o suporte, né? Porque eu sou um autor independente, já vasculhei o Rio de Janeiro, até garagem fundo de quintal, aquelas gráficas pequenas, não consegui um preço bom. São Paulo também, rodei São Paulo em peso. Mas foi em São Paulo que eu consegui achar uma editora boa, que me deu todo um suporte. É aquele tipo de pessoa que tem visão, entende? É aquela pessoa que perde tempo em ler um livro de uma pessoa que não é reconhecida e que, vendo ali um conteúdo bom e que ele passa, assim, que tem a possibilidade de ser comercializado, ele com certeza apoia. E foi o que ele fez comigo. Tem um site chamado Clube de Autores, onde as pessoas podem acessar tranquilamente, digita o meu nome, né, escritor Guilherme Jaber, ou Guilherme Jaber, ou o próprio título do livro, que é Eterna Solidão e Retorno ao Passado, e ela vai ter acesso à minha página. Isso até dá uma força para aquele escritor que não encontra editora e que quer publicar o seu trabalho, ela acaba ajudando as pessoas, né? É verdade. Eu, por exemplo, o primeiro passo que eu fiz, e eu falo para quem está ouvindo, que escreve e não consegue ter assim uma luz, né? Não enxerga assim que caminho seguir, eu dou uma dica, salva o teu arquivo em PDF, né, já diagramado, se inscreva no site www.clubedeautores.com.br e lá você vai ter toda uma planilha de ensinamento, né? A própria pessoa pode baixar o livro lá no site, ela estipula quanto quer ganhar de direito autoral, entende? E você teve apoio aqui em Patrocínio? Como é que foi esse seu retorno ao passado aqui em Patrocínio? Para mim também foi um retorno, né? Assim, 2 semanas, né, de ralação, correndo atrás, né? Busquei o apoio e tive uma sorte imensa de ter as pessoas certas, né?
que caiu assim no meu caminho e que me deram umas dicas assim que foram muito importantes, né? Então, o apoio que eu tive foi da União, que eu falei, que eu cito a União no livro, mas não cito o nome, né, propriamente, mas foi uma empresa que praticamente pagou a minha publicidade aqui na cidade, né? Se não me engano, foram 16. Quer dizer, você teve apoio para fazer esse trabalho aqui na cidade? Tive apoio, né? Mas eu vou falar uma coisa para você, Luiz. Assim, até um apelo para quem tem empresa em patrocínio e que eu acho que está faltando um pouquinho de visão. Incentivar mais a cultura. Eu acho que é que nem as pessoas falam assim, mas o patrocinense não tem um hábito de leitura. Eu acho que é o contrário, entende? Eu acho que se fizer mais umas campanhas focadas assim, para leitura, né, fazer umas campanhas literárias, entende? A biblioteca tem feito isso e até tem conseguido, né? Mas isso é devagar também. Mas eu digo assim, às vezes, por exemplo, eu sou patrocinense, né? Mas vamos supor que eu tenho um livro e quero publicá-lo, ou fazer uma encadernação, por exemplo, e lançar assim entre amigos. Quando eu digo campanhas, na questão do apoio mesmo, entendeu? Financeiro. Porque, por exemplo, eu tive portas fechadas, eu tive lugares que eu entrei que a pessoa falou, olha, o não você já tem. Então, quer dizer, eu falei, mas você não vai nem me dar a oportunidade de mostrar o meu livro, de falar do meu livro? Então, assim, quando as pessoas permitiram, me deram essa brecha para falar, elas apoiaram. Entende? O que eu quero dizer é o seguinte... Mas acho que é assim em todo lugar, né? Não, é geral, isso aí não tem como. Mas assim, o que eu acho é que quem chegar a essas pessoas para pedir um apoio nesse sentido, eu acho que deveria ouvir um pouquinho mais quem está do outro lado pedindo, entende? Porque de repente ele está trazendo algo que vai beneficiar quem realmente vai apoiar. E de certa forma é bom para os dois lados. 2 semanas correndo atrás, buscando, falando, comunicando, sendo ajudado pelas rádios, né, por você, que foi uma pessoa assim, que caiu de paraquedas no meu caminho, que tem me ajudado muito, me deu ótimas indicações, entende? Então, assim, eu só tenho a agradecer aquelas pessoas que, de certa forma, estão no meu círculo, né, me beneficiando, me apoiando, me ajudando, e eu tenho certeza que não só eu estou ganhando, como elas também estarão ganhando. Ok, nós conversamos com o escritor Guilherme Jaber. Luiz Antônio Costa para a Rede Hoje.